A desgraça supera a graça. Aí, ó, Deus para mim é um, para o outro é outro. Igual a pesquisa do IBGE nos perguntou: você é preconceituoso? 97% não. O Brasil é um país racista? 93%. Muito! Olha só que interessante. Você inveja? Não. Você é invejado? Muito! O mal é o outro, o bom sou eu. É por isso que eu me diz: a maior caridade que nós podemos fazer à humanidade é não projetar a nossa sombra em ninguém. Lembro que o professor Hermógenes, ele conta para você, se um dia eu fui escalado para levar ele para almoçar no Golfinho, eu entrei no estado de fora, puxa o clube, eu almoçando com o professor Hermógenes. E o professor Hermógenes, bem aqui, o professor Hermógenes, como é que eu amadureço? Como é que você não presta? E quando eu faço que você não presta, e você enxergar a sua sombra, a luz começa a vir. E é interessante isso, porque a ética, ela é permitida quando eu enxergo e naquilo que eu vejo no outro tem componente em mim. Aquele lado ainda é nefasto. Aquele princípio de traição que ninguém ia, porque todos têm uma sombra imensa. Uma sombra imensa. E essa sombra nos incapacita que não nos cabe esperar o tempo da lucidez que vem de forma diferente para cada um de nós, mais bem. Nós estamos sendo chamados para um momento interessante. Hoje, na história humana, nós temos vários princípios, já vi, vários princípios. E quando a gente pensa em qual é a grande proposta para o dia de hoje, para todos nós, a gente poderia dizer que em cada história da história humana nós temos uma virtude a desenvolver e nós temos uma deficiência moral coletiva a combater. A virtude do nosso tempo é o desenvolvimento intelectual.
que imaginam os detentores da verdade, que para isso usam toda a tirania para preconizar sua forma de ver o mundo, se distanciando daquele que busca. Tem o caráter esquizofrênico do indivíduo, tem a ambivalência na visão mais rudimentar, não a ambivalência do reconhecimento de alguém que está buscando transcender da sombra para a luz, como Paulo narra numa carta de Romanos, quando diz: quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Eu percebo que tem sombra em mim. E quem percebe que tem sombra não levanta pedra porque ele não pode. E esse sentimento de sombra, de reconhecimento de que há em nós muito disso, é o que faz com que a gente enxergue o outro e entenda dentro do outro perceber. Que nos dá a capacidade de não se sentir superior aos demais. Que nos dá a capacidade de não achar, não, todo lado bom. No fundo, a minha verdade é melhor. Mas a gente tem que tolerar os outros, né? Tolerar, como falava até, que deveria ser utilizado. A gente usa porque é mais didático e compreensível. Nos caberia reverenciar a forma como o outro enxerga o mundo. Porque conforme o profeta islâmico, que geralmente uma nova versão da Constituição vai falar, a beleza do jardim está na diversidade de suas cores. A diversidade é ver horizontes e conversa. Geralmente, você percebe como ele conversa. Quando você come sempre mesmo, sabe onde você acredita, ele pensa o que você pensa, isso não é um diálogo. É a gratidão. Não há discordância, não há provocação, para que eu repense, para que eu reflita um novo, para que eu tome uma nova perspectiva e tente ver que não tem essa razão. E num momento como esse, em que muitas variáveis entram em cena, é compreensível que gere tanto pavor que a luta de muitos hoje na Terra é tentar diminuir e voltar ao estado primitivo de fé, para poder se sentir mais seguro e mais fácil de entender. Eu lembro uma vez quando eu perguntei a uma filha minha, por que a mãe dela adorava uma novela mexicana? Porque tem pouco personagem, não consegue entender, acabou que tem muita gente, aí você pega. Eu não quero saber quem comeu quem traiu quem pegou quem. Na novela mexicana é tudo muito claro, o mal é mal até o fim, o bem é bem até o fim, quem é ruim é ruim, quem é bom é bom. Né? Então veja, o universo simplista, para muitas pessoas é uma necessidade, mas o mundo é complexo. E chegou o tempo dessa mudança, e a ética que nos é cobrada, para quem já percebeu essa mudança, é entender quem não percebeu. É compreensível que às vezes tem revolta. Compreensível. Que a gente perceba pessoas se cruzando dos artifícios mais nefastos, mais pequenos, mais mesquinhos, para preconizar aquilo que eles acham que é uma resposta espiritual. Mas a gente já caminhou por aí. O tempo chega para nós. O primeiro princípio que nos é solicitado, então, é da paciência de esperar os tempos das coisas. Porque uma coisa é clara, a verdade é ter o tempo, não é da autoridade. Não adianta o poder político, as superestruturas, porque elas se desmontam. Poeira não vem. Porque o novo sempre vem. E chegou esse tempo. E todos os que já tentaram perceber essa nova perspectiva estão chamados, nesse momento, a fazer parte não de um exército de luta contra as trevas, porque não existem dois lados. Uma das coisas mais interessantes que eu vivenciei na minha experiência, eu vou colocar para vocês entenderem o que foi interessante. Estava numa reunião, na casa da pessoa, ela passando um processo de perseguição espiritual muito grande, e nessa reunião, um espírito se manifestou para conversar com o perseguidor da família. Então estava o perseguidor e o espírito de luz. Ela, minha visão mesmo é maniqueísta. Acontece que esse espírito que agora vinha tentar fazer com que existisse a perseguição disse assim: você agora está desse outro lado, mas você nos liderava aqui nas trevas, você agora mudou de lado, né? Ele disse: eu não mudei de lado, eu apenas continuei. Não existe lados, existe fluxo do caminho. Nós não estamos sendo chamados para uma nova guerra santa.
E eu sei que Buda, Krishna, Gandhi, todos os manifestantes, todos os níveis de hierarquia, Maomé, Cristo, todos. Muita paz a todos. Vamos ter agora uma palestra. Primeiro,